Orientação da criança. Capítulo 14. Silêncio, respeito e reverência. Reprimir o barulho e a violência. Não permita à mãe que sua mente se ocupe com coisas demais. Com a maior diligência e estrita vigilância, ela deve cuidar dos pequeninos que, se deixar, seguirão cada impulso que brota do fundo de seu coração, inexperiente e ignorante. Na exuberância de seu espírito darão expansão ao barulho e à violência no lar. As crianças serão igualmente felizes se forem educadas a não fazer tais coisas. Devem ser ensinadas que, ao chegarem as visitas, devem ficar quietas e ser respeitosas. Calma no lar. Pais e mães, ensinai a vossos filhos que devem estar subordinados à lei. Não lhes deixeis pensar que, por serem crianças, é seu privilégio fazerem em casa todo o barulho que quiserem. Regras e regulamentos sábios devem ser feitos e postos em vigor, a fim de que não seja estragada a beleza da vida do lar. Os pais fazem aos filhos grande mal quando permitem que gritem e chorem. Não lhes deve ser permitido serem descuidados e barulhentos. Caso esses traços de caráter objetáveis não forem reprimidos nos primeiros anos, as crianças os levarão consigo, fortalecidos e desenvolvidos, para a vida religiosa e de negócios. As crianças serão da mesma forma felizes se forem ensinadas a ficarem quietas em casa. Ensinar o respeito à voz da experiência. As crianças devem ser ensinadas a respeitar a voz da experiência e serem guiadas pelos pais e professores. Sejam educados de maneira que sua mente se ache unida com a dos pais e professores, instruídos de modo a poderem ver a conveniência de atender a seus conselhos. Então, ao sair de sob a mão guiadora deles, seu caráter não será como uma cana agitada pelo vento. A frouxidão dos pais incentiva o desrespeito. Se em sua própria casa é permitido aos filhos serem desrespeitosos, desobedientes, ingratos e impertinentes, seu pecado jaz à porta dos pais. A mãe deve governar a casa sabiamente, na dignidade de sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa, sua palavra, lei. Se é cristã, sob o governo de Deus se imporá o respeito dos filhos. Dizei a vossos filhos exatamente o que exiges deles. Quando os pais não mantêm sua autoridade ao irem os filhos para a escola, não têm o devido respeito aos professores ou ao diretor da escola. A reverência e o respeito que devem ter nunca lhes foram ensinados em casa. O pai e a mãe ficavam no mesmo nível dos filhos. Resultados de uma impertinência não reprimida. Mostrai respeito aos vossos filhos, e não lhes permitais falar-vos ou dirigir-vos uma palavra desrespeitosa. Uma atitude juvenil sábia. Sábio e grandemente abençoado é o jovem que sente ser seu dever, se tem pais, respeitá-los, e se não tem, considera seu tutor ou aqueles com quem vive como conselheiros, confortadores e, em alguns aspectos, como seus governantes, e que permite as restrições de seu lar exercerem influência sobre ele. A reverência deve ser alimentada. A reverência é uma graça que deve ser cuidadosamente alimentada. Toda criança deve ser ensinada a mostrar a verdadeira reverência para com Deus. O Senhor deseja que compreendamos que devemos colocar nossos filhos na relação correta para com o mundo, a igreja e a família. O primeiro ponto a ser considerado é sua relação para com a família. Ensinemos-lhes a serem corteses uns para com os outros e corteses para com Deus. Que quereis dizer, podeis indagar ao dizer que lhes devemos ensinar a serem polidos para com Deus? Quero dizer que devem ser ensinados a reverenciar ao nosso Pai Celestial e a apreciar o grande e infinito sacrifício que Cristo fez em nosso favor. Os pais e filhos devem manter tão íntima relação para com Deus que os anjos celestes possam comunicar-se com eles. Esses mensageiros são impedidos de entrar em muitos lares em que são comuns a iniquidade e a indelicadeza para com Deus.
Peguemos de sua palavra o Espírito do céu e o tragamos para a nossa vida aqui. Como ensinar a reverência? Os pais podem e devem interessar seus filhos no conhecimento variado que se encontra nas páginas sagradas. Mas, se quiserem interessar seus filhos e filhas na palavra de Deus, deverão eles próprios estar interessados na mesma. Devem estar familiarizados com seus ensinos e, conforme Deus ordenou a Israel falar a tal respeito, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Aqueles que desejam que seus filhos amem e reverenciem a Deus devem falar de sua bondade, sua majestade e seu poder, conforme se acham revelados em sua palavra e nas obras da criação. A reverência é revelada pela obediência. Mostre-se às crianças que a verdadeira reverência se revela pela obediência. Deus nada ordenou que não seja essencial, e não há outro modo tão agradável a Ele para se manifestar reverência como a obediência àquilo que Ele falou.